O encanto das 7 colinas. Há uma cidade na Europa onde a luz é tão especial que os fotógrafos viajam meio mundo para capturá-la. Onde as colinas se debruçam sobre um rio tão largo que parece mar e que, na verdade, é o caminho para o oceano. Esta é Lisboa, a capital de Portugal. A cidade que durante séculos foi a porta de entrada para o mundo, ponto de partida das caravelas que desbravaram oceanos e ligaram continentes. Construída sobre 7 colinas, como Roma, Lisboa é um anfiteatro natural voltado para o Tejo. Uma cidade de luz dourada, ruas de pedra, bondes amarelos, azulejos azuis e um povo que canta a saudade em melodias que tocam a alma. Neste episódio, vamos desvendar Lisboa em camadas, dos vestígios romanos e muçulmanos ao esplendor manuelino dos descobrimentos, da reconstrução pombalina após o terremoto de 1755 à Lisboa contemporânea, vibrante e cosmopolita. Lisboa por números. População, aproximadamente 545 mil, cidade, e 2,8 milhões, área metropolitana. Fundação estimada, 1200 a.C., fenícios. Elevação à capital, 1255, Afonso III. Área, 100 km². Patrimônio Unesco, Mosteiro de Jerônimos, Torre de Belém, Sintra, arredores, Fado, imaterial. Como chegar? Passagens aéreas baratas Brasil-Lisboa. Antes de mergulharmos nas histórias e encantos de Lisboa, uma informação essencial para quem sonha em conhecer esta cidade. Como chegar sem gastar uma fortuna? Lisboa é um dos destinos mais conectados com o Brasil. Mais de 80 voos semanais ligam os dois países, operados por TAP, Azul, Latam e outras companhias. Mas os preços podem variar muito. Vamos às dicas. Dicas para passagens baratas. 1. Pesquise com antecedência. Compre com 2 a 4 meses de antecedência para melhores preços. Voos diretos da TAP e Azul a partir de R$ 3.300, ida e volta em promoções. Em março de 2026, encontramos ofertas da Azul saindo de Campinas, VCP, para Lisboa por R$ 3.306, direto. No momento da pesquisa, fevereiro de 2026, passagens de ida para março estavam a partir de R$ 1.774 com a Azul. 2. Considere escalas. Voos com uma escala podem ser mais baratos. TAAG, com conexão em Luanda, Air Europa, Madrid e Ibéria têm opções a partir de R$ 3.292. 3. Seja flexível nas datas. Terça, quarta e quinta-feira são dias mais baratos para voar. Evite alta temporada, julho de dezembro a janeiro. Passagens para julho de 2026 foram encontradas a partir de R$ 3.884. 4. Use comparadores. Sites como Mundi, Kayak e Momondo ajudam a encontrar as melhores ofertas. No Mundi, encontramos voos de ida e volta para Lisboa a partir de R$ 3.292 em março de 2026. 5. Ative alertas de preço nos sites de busca para ser notificado quando os preços baixarem. 6. Malas de mão. Algumas tarifas promocionais não incluem bagagem despachada. Verifique antes de comprar. 7. Programe-se. Reserve também o Lisboa Card, transporte público gratuito, mais entrada em 52 museus e monumentos, com antecedência, no site oficial. Com planejamento, é possível encontrar passagens por valores muito acessíveis. Lisboa está mais perto do que você imagina. Tour por Lisboa. Chegamos a Lisboa. Agora um rápido tour pelos pontos que você não pode perder. Um aperitivo do que exploraremos em detalhes nos próximos atos. Lisboa em 7 paradas. 1. Belém, o bairro dos descobrimentos. Mosteiro dos Jerônimos, Patrimônio Unesco, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e, claro, os famosos pastéis de Belém. Imperdível. 2. Alfama,
o bairro mais antigo de Lisboa. Ruas estreitas de origem mourisca, o Castelo de São Jorge, a Sé Catedral e os melhores lugares para ouvir fado autêntico. 3. Baixa Pombalina, o coração da cidade, reconstruído após o terremoto de 1755. Praça de Comércio, Arco da Rua Augusta, movimentada Rua de Pedestres, Praça do Rocio, Elevador de Santa Justa. 4. Chiado e Bairro Alto. O Chiado é elegante, com cafés históricos como a Brasileira e livrarias. O Bairro Alto é o epicentro da vida noturna lisboeta, com ruas cheias de bares e restaurantes. 5. Mouraria, berço do fado, bairro multicultural, onde nasceu a lenda do fado Maria Severa. Hoje concentra ótimos restaurantes típicos. 6. Miradouros. As vistas de Lisboa são lendárias. Portas do Sol, Alfama, Santa Luzia, São Pedro de Alcântara, Bairro Alto, Graça. Cada um oferece uma perspectiva única das colinas e do Tejo. 7. Sintra, nos arredores, Patrimônio Mundial. Palácio da Penha, Castelo dos Mouros, Quinta da Regaleira, um cenário de contos de fadas a 40 minutos de trem. Lisboa antes de ser Lisboa. Fenícios, romanos, mouros. Muito antes dos portugueses lançarem suas caravelas ao mar, Lisboa já era uma encruzilhada de civilizações, testemunho vivo do encontro e intercâmbio de culturas ao longo dos séculos, desde os diversos povos que aí se estabeleceram desde o século VII a.C. Os fenícios chegaram por volta de 1200 a.C., atraídos pelo comércio, chamaram-lhe Alis Ubo, enseada amena. O nome, transformado pelo tempo, seria a origem de Lisboa. Os romanos conquistaram a cidade no século II a.C. e chamaram-na Olícipo. Construíram um teatro, cujas ruínas ainda podem ser visitadas na Alfama, termas, um fórum, deram à cidade muralhas e status de município romano. Os mouros chegaram em 714 d.C. e ficaram mais de 4 séculos. Chamaram-lhe Aluz-Buna. Fortificaram o que hoje é o Castelo de São Jorge, construíram muralhas e criaram um bairro de ruas estreitas e sinuosas, o embrião da atual Alfama. O traçado orgânico, os pátios interiores, os azulejos, herança mourisca. Em 1147, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, conquistou Lisboa aos mouros com a ajuda de cruzados ingleses, franceses e alemães. A cidade tornou-se cristã e capital do reino em 1255. Mas a herança mourisca não foi apagada. Ela permanece nas curvas das ruas de Alfama, no nome dos bairros Mouraria, Alfama e na alma da cidade. A Era dos Descobrimentos, a capital do mundo. A partir do século XV, Lisboa tornou-se o centro do mundo. Os navegadores portugueses partiram do Tejo para dobrar o Cabo da Boa Esperança, chegar à Índia, ao Brasil e ao Japão. Lisboa era a capital da globalização, o ponto de encontro de diferentes povos e culturas desde os descobrimentos, altura em que desempenhou um papel significativo no desenvolvimento de conhecimentos sobre navegação, estratégia e logística inerentes às expedições. Essa era de ouro deixou marcas eternas na paisagem lisboeta. Monumentos do Poder. Mosteiro dos Jerônimos, mandado construir por Dom Manuel I, no local onde Vasco da Gama passou a noite em oração antes de partir para a Índia. Construído com os lucros do comércio de especiarias, é a obra-prima do estilo manuelino, uma mistura de gótico tardio com motivos marítimos, cordas, esferas, cruzes da Ordem de Cristo. Torre de Belém. Originalmente construída no meio do rio, servia como fortaleza defensiva e portal de entrada na cidade. Com seus detalhes manuelinos e influência mourisca, é um dos símbolos mais fotografados de Portugal. Padrão dos Descobrimentos. Construído em 1960 para homenagear os 500 anos da morte do infante Dom Henrique. A proa de uma caravela estilizada carrega as figuras dos grandes navegadores, cartógrafos e missionários.
Em 1983, a Unesco classificou o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém como Patrimônio da Humanidade, por se tratar de duas referências únicas do estilo manuelino e porque representam o processo expansionista e de descobrimento que mudou a visão do mundo desde o século XVI. A herança africana e oriental. A Lisboa dos descobrimentos não foi apenas ponto de partida, foi também ponto de chegada. Navios retornavam carregados de especiarias, sedas, marfim e pessoas. Bairros inteiros foram moldados por essa miscigenação. A mouraria, onde se concentravam os mouros forçados a ficar após a Reconquista. O bairro do Mocambo, na Madragoa, habitado por pescadores e pela população africana que chegava com as naus. Essa mistura de culturas, europeia, africana, oriental, deu a Lisboa uma alma única que se reflete na arquitetura, na culinária e especialmente na música. Os azulejos que cobrem fachadas e interiores são herança mourisca, mas ganharam padrões únicos em Lisboa. O fado, como veremos, carrega influências africanas no ritmo e na melancolia. O dia em que Lisboa tremeu. 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos. Milhares de lisboetas estavam nas igrejas quando a terra começou a tremer. Por volta das 9h40, 3 violentos tremores sacudiram a cidade em menos de 10 minutos. Edifícios desabaram, igrejas ruíram sobre os fiéis. Mas o pior estava por vir. Cerca de 40 minutos depois, um tsunami com ondas de até 15 metros invadiu a Baixa, arrastando pessoas e detritos. Para completar, incêndios causados pelas velas das igrejas e fogareiros das casas consumiram o que restava. Lisboa, uma das cidades mais ricas da Europa, foi quase totalmente destruída em um único dia. Estima-se que 30.000 pessoas tenham morrido, numa cidade de 200.000 habitantes. O terremoto de 1755 abalou Lisboa, mas não apenas Lisboa, a consciência europeia. Filósofos como Voltaire e Kant debateram suas causas e consequências. Foi um dos primeiros desastres naturais a ser estudado cientificamente. Até hoje, as ruínas do Convento do Carmo permanecem como estavam após o terremoto, um memorial a céu aberto no coração da cidade. O Marquês e a primeira cidade moderna. Diante da catástrofe, um homem assumiu o controle. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I. Enquanto outros pensavam em abandonar a cidade, Pombal decidiu reconstruí-la. E não apenas reconstruir, reinventar. Inovações do Plano Pombalino. A Baixa Pombalina foi a primeira experiência de planejamento urbano moderno do mundo. Pombal e seus engenheiros criaram malha ortogonal, ruas retas e perpendiculares, largas e arejadas, o oposto do emaranhado medieval. Padronização. Todos os edifícios seguiram o mesmo desenho de fachada, com altura uniforme, criando uma paisagem harmoniosa. A gaiola pombalina. Uma estrutura de madeira flexível embutida nas paredes de alvenaria, projetada para balançar com os tremores sem desabar, um precursor dos modernos sistemas antissísmicos. Saneamento, a primeira rede de esgoto planejada de Lisboa. Prevenção de incêndios, paredes corta-fogo entre os edifícios. O Plano Pombalino priorizava uniformidade, ordem, sobriedade e padronização. O centro de Lisboa renova-se segundo um modelo racional e inovador, que influenciaria o urbanismo mundial. Hoje, quando você caminha pela Rua Augusta, pela Praça de Comércio ou pelo Rossio, está pisando no primeiro exemplo de cidade moderna do Ocidente. A Baixa hoje, coração vibrante. Hoje, a Baixa é o coração turístico de Lisboa, um bairro vibrante e cheio de personalidade, com inúmeras grandes praças, ruas comerciais movimentadas e edifícios clássicos de estilo pombalino. Praça do Comércio. A magnífica praça com vista para o Rio Tejo, que reflete a riqueza e influência comercial de Portugal durante o final do século XVIII. No topo da praça encontra-se o majestoso Arco da Rua Augusta, com seu mirante de € 4,50, que oferece uma vista espetacular.
Rua Augusta. A movimentada rua principal da Baixa, com uma mistura colorida de restaurantes tradicionais, lojas turísticas e cafés ao ar livre. Elevador de Santa Justa. Esta maravilha da era industrial, 1902, transporta passageiros até o Largo do Carmo. O elevador data de uma época em que o ferro forjado era uma forma de arte, arcos góticos, detalhes finamente trabalhados, interior de madeira polida. Atrás dele, as ruínas do Convento do Carmo, um contraste perfeito entre o antigo e o moderno. Um copo de ginginha. Não há melhor forma de terminar um dia de turismo do que um copo de ginginha, licor de cereja doce, na casa tradicional A Ginginha, no Rossio. Custa cerca de €1,50 e é tradição lisboeta. Sabores de Lisboa: pastéis, vinho e petiscos. Tanta história, tanta emoção, dá fome. Felizmente, Lisboa é também um paraíso gastronômico. Pastéis de Belém. A receita secreta dos famosos pastéis de nata, criada no Mosteiro dos Jerônimos, é guardada às 7 chaves na Fábrica dos Pastéis de Belém desde 1837. Comam os mornos polvilhados com canela e açúcar. Não há substituto. Petiscos. A tradição portuguesa de petiscar, pimentos padrão, amêijoas ao bulhão pato, prego no pão, moelas, queijo da serra, presunto, chouriço assado. Nas tascas de Alfama e Bairro Alto, petiscar é um programa por si só. Bacalhau. Dizem que há 1001 receitas. Experimente o bacalhau à Brás, ao lagareiro, com natas. Cada casa tem sua especialidade. Vinho. O verde, o tinto do Douro, o Alentejo e o vinho do Porto, claro. Peça um copo para acompanhar a refeição. Ginginha. O licor de cereja, servido em copinho de chocolate em algumas casas. Doce, forte, tradicional. Mercado da Ribeira, Time Out Market. Para uma amostra de tudo em um só lugar. Dezenas de quiosques com os melhores chefes e restaurantes de Lisboa. Prático, democrático e delicioso. Lisboa nos ensina algo precioso sobre a vida e a história. Uma cidade que viu fenícios aportarem, romanos construírem, mouros fortificarem, cristãos conquistarem, que assistiu partir as caravelas que mudariam o mundo e recebeu de volta as riquezas e as dores de além-mar. Uma cidade que foi destruída por um terremoto em um único dia e, em vez de sucumbir, reinventou-se, tornando-se a primeira cidade moderna do Ocidente. Uma cidade que canta a saudade em melodias que tocam a alma, que enxuga as lágrimas com vinho e petiscos, que se debruça sobre o rio como quem espera alguém que nunca volta. Lisboa não é um museu, é um organismo vivo que abraça o passado sem medo do futuro. Onde o elétrico 28 ainda sobe as ladeiras de Alfama, onde os azulejos ainda brilham ao sol, onde o fado ainda ecoa nas noites de bairro. Quando você caminhar por suas ruas, lembre-se, cada pedra que pisa carrega milênios de histórias, cada esquina guarda uma memória, cada vista do Tejo é a mesma que os navegadores contemplaram antes de partir para o desconhecido. Lisboa é isso, uma cidade de luz, de saudade e de esperança, um lugar onde o passado não passou, apenas se transformou em paisagem. Para os viajantes que nos acompanham, compartilhe sua experiência. Você já esteve em Lisboa? Conte nos comentários sua história, seu miradouro favorito, sua casa de fado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e venha viajar conosco.